Voltando a falar rapidamente sobre mercado, já foi perguntado, e tomando como exemplo o Marlon Freitas, que é o único jogador que foi contratado até agora, e os outros nomes mencionados na outra pergunta, todos eles têm algo em comum, foram campeões e são adaptados ao futebol brasileiro. É esse o perfil que o Palmeiras busca no mercado para essa temporada? E, se for, por que essa mudança em relação ao que o Palmeiras fez no ano passado, com um perfil um pouco diferente das contratações? Olha, primeiro, eu vou-vos dizer da minha boca, não é das opiniões da minha boca. Eu gosto do jogador brasileiro, eu gosto de contratar jogadores brasileiros que estão habituados ao campeonato brasileiro. Professor, exemplo, pronto, ok, o Rios não era, mas eu gosto de buscar jogadores ao campeonato brasileiro, mas vocês veem, hoje está muito difícil de buscar jogadores. O Cruzeiro é uma equipa que está-se a reforçar muito, tem poder financeiro, o Santos foi buscar o Gabigol, portanto, vocês têm que entender que o futebol brasileiro para as equipas, ao contrário do que aquilo que alguns dizem, porque as equipas estão cada vez mais apetrechadas, as equipas têm cada vez mais recursos, as Chaves trouxeram investidores e outros têm por dinheiro próprio, portanto, a concorrência está forte, não é? A concorrência mais do que nunca está forte porque as equipas têm poder económico para comprar e outras delas poder para dizer não vendemos. Portanto, isso é demonstrativo do quão competitivo é o Campeonato Brasileiro e vocês sabem, é um dos mais competitivos do mundo. Não vou discutir se é o melhor ou não, porque os dados dizem que é o terceiro, ou quarto ou quinto, mas em termos de competitividade, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que está entre os melhores do mundo. Este jogador são as chamadas oportunidades de mercado. O Palmeiras e as pessoas que trabalham dentro do Palmeiras sabem que o treinador não escolhe nomes A, B ou C, dá perfil de jogadores que quer para cada posição, não só técnico, tático e físico, mas tipo de jogador que é capaz de chegar ao Palmeiras e perceber que se no primeiro jogo jogar mal vai ter 40 mil em cima dele, porque não tem como. As pessoas hoje não têm muita paciência, né? E é sempre bom nós termos jogadores que contratamos no futebol brasileiro, por isso mesmo conhecem o Palmeiras, a história do Palmeiras, já foram amassados e alguns chegam aqui, têm que ser amassados para entender a história e a grandeza do clube e a exigência e cobrança quando ganhas, porque quando tu ganhas as pessoas querem que tu continues a ganhar e quando não ganhas as pessoas vão cobrar porque tu não ganhas, e isto não se ensina a um jogador que vem de fora e que não conhece bem a realidade do Palmeiras. Se calhar é mais fácil apostar num jogador da base que conhece a realidade do Palmeiras, que treina connosco, que joga no Allianz Parque, que joga no Barueri, e quando nós temos que os meter a jogar, eles já têm 1 ano, 6 meses de trabalho connosco e é mais fácil. Portanto, eu não te posso dizer que o Palmeiras tem um só perfil. O Palmeiras tem uma filosofia que é bastante diferente, basta olhar para a média de idades de equipas como o Cruzeiro, de equipas como o Flamengo, competimos pelo mesmo objetivo, mas com filosofias completamente diferentes. Está bem? Boa noite, Abel. No último jogo você chegou a falar sobre justamente como você estava feliz, né, com a tua posição de goleiros, com 3 goleiros à disposição, eles fazendo essa disputa, né, de posições. Agora com a saída do Everton, a contratação de um goleiro seria algo que entraria para a tua lista de necessidades nesse momento, e até como a gente vinha falando sobre o caso do Andreas Pereira, né, ter se machucado hoje, se por acaso a contratação de um volante estaria entre as tuas prioridades para agora? Olha, boa pergunta. Se contratar outro volante, este Luís, que vocês viram hoje a jogar muito bem, vai ficar fechado o lugar para ele, um jogador com muito potencial que nos pode render no presente e no futuro. E são essas coisas que nós que estamos dentro do clube temos que pensar. Mas estão a perguntar-vos a mim, mas se nós contratarmos um volante, já podemos contratar. Só que as coisas não são assim que funcionam no nosso Palmeiras, não é assim que funciona, não é da emoção, é da razão. É do equilíbrio, é da responsabilidade, é perceber que os jogadores que temos e não vamos tapar lugares a jogadores que nós acreditamos que no futuro possam render não só desportivamente como financeiramente. Porque quer as pessoas gostem ou não, Palmeiras em alguns momentos vai ter que vender. Temos é que escolher que peças é que nós queremos vender. Não há como. Palmeiras, desde que nós estamos aqui, é só vocês, não sou o que eu digo, vem, todos os anos Palmeiras tem que formar, apostar na base, vender, que é para depois também investir para continuar competitivo. Isto é um ciclo e uma roda que não pode parar. E a mim cabe-me não só apresentar resultados, como também entrar nessa engrenagem que tem que ver com essa dinâmica. Portanto, é muito claro essa visão. Em relação aos goleiros,
temos outras prioridades que não goleiros. Nós tínhamos 2 goleiros e tivemos com eles muito tempo, o Lomba e o nosso Everton, que infelizmente nos vai continuar a carreira noutro clube, mas a verdade é que já pensámos e preparámos isto antes numa possível saída de um jogador como o Everton, num possível fim de carreira aqui. Estamos a falar de um jogador, o Everton, que tem 37 ou 38 anos, com um potencial tremendo, ainda vai jogar mais 4 ou 5 seguramente, e temos o Carlos Miguel, que era uma aposta que a nossa Presidente fez, um jogador com 27 ou 28 anos, portanto, isto seria uma questão de tempo. Se nós contávamos com o Everton, como disse a nossa Presidente também o disse, oferecer mais um ano de contrato, eu acho, mas essas questões não é da minha responsabilidade, eu acho que a nossa Presidente e o Barros falam melhor sobre esse assunto. Como te disse, é uma posição que estávamos bem servidos. Pronto, saiu o Everton e o Aranha vai ser a nossa terceira opção. Está bem? Obrigado. Fiquem bem. Bom, o Abel falou aí sobre mercado, né? Eu quis priorizar mais isso, porque a gente o momento, né? E a Leila, antes do jogo, acabou falando também sobre isso, né? Vamos ver aqui, o pessoal da TNT postou. Tem 2 falas dela, tá? Primeiro sobre o mercado de maneira geral, depois sobre Arias e Almada. Vamos ver. Olha, o Palmeiras é um time equilibrado financeiramente, não é um clube que está com dinheiro sobrando, não. Nós somos equilibrados e nós sempre prezamos por honrar os nossos compromissos. O Palmeiras jamais ele vai contratar um jogador que ele não possa pagar. Eu acho isso uma vergonha. Isso é anti-esportivo. Você contratar e não pagar e disputar não é igualdade de condições com outros clubes que pagam direitinho. Então, o Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores. Tá? Eu não vou falar em valores, porque na minha cabeça eu tenho alguns jogadores que eu gostaria que viessem para o Palmeiras. Então, dentro das nossas possibilidades, nós vamos negociar com esses jogadores. Não, olha... Falou que tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores, tá? Vamos ver o que ela falou então. Aqui, ó. O que eu posso dizer é que o Palmeiras está sempre atento ao mercado, querendo fortalecer o nosso elenco. Ano passado, nós chegamos muito perto de 3 competições, não é? A bola bateu na trave e saiu. Esse ano eu quero que a bola bata na trave e entre. Então, nem tudo está errado, né? Tanto que fomos vices em 3 competições, mas nós precisamos realmente fazer alguns ajustes. Nós estamos no mercado, sim, em busca de atletas que venham agregar ainda mais, fortalecer ainda mais o nosso elenco, e é isso que eu posso falar para vocês. Eu não posso dizer, olha, estamos negociando, não estamos negociando, em que pé que está, porque são tudo suposições, entende? E eu gostaria de conversar com vocês quando as coisas estivessem mais concretizadas. Ela deu uma entrevista muito parecida na questão do Vitor Roque ano passado, tá? Deixa eu entender que tá rolando negociação, mas não dá detalhes, isso é normal, né? Eles costumam fazer isso mesmo. Mas aqui acabou não pegando, mas eu acho que na Cazé TV ela falou, não quero ser vice de novo, né? Porque, de fato, ano passado, se você olha, pô, são 3 vices, você vai olhar de maneira negativa, mas você pode olhar, pô, chegamos nas competições, infelizmente não ganhamos nenhuma. Mas, né, é bom, e eu espero que isso seja o fato que eles perceberam que precisa realmente investir. Precisa investir porque o sarrafo subiu e o Palmeiras também é um dos grandes responsáveis por isso. Beleza? Vamos fazer uma análise aí do jogo, então? Uma vitória muito importante, e aí a gente tem que falar sobre muitas coisas, né? Não só sobre a vitória, mas a questão dela, assim, o quanto ela é importante em todo o contexto do Paulistão desse ano, tá? O Palmeiras venceu aí por 1-0, gol do Alan aos 40 minutos do primeiro tempo, né? Uma boa jogada ali entre ele e o Flaco Lopes, né? Aliás, assim, os pontos positivos do jogo talvez tenham sido os dois mesmo, né? O Vitor Roque entrou bem também, mas acabou não fazendo muita coisa. O Larson entrou no lugar do Andrés Pereira e tal, então também deu conta do recado. Mas assim, tem alguns pontos positivos para destacar nesse jogo, tá? E o primeiro, Alan e Flaco Lopes, eu acho que o Flaco já vem se provando. Claro, a gente vai falar, infelizmente, muito da reta final do ano passado, mas o Flaco Lopes corresponde, cara. O Flaco Lopes corresponde
Deixa a desejar em algum momento? Deixa, mas, por exemplo, uma coisa que a gente questionava era jogo grande. Ele apareceu em jogos grandes, né? Fez gols em clássicos, né? Fez gol contra o River e tal. E também, assim, os jogos que perdeu, especialmente ali Flamengo e tal, não dá pra culpar só ele. Também ele, mas não só ele, né? Diferente de antes, que, pô, tinha uns jogos que você fala, pô, era só ele ter feito que o Palmeiras tinha ganho e tal, assim, mas ele meio que mudou isso. Então, o Flávio Lopes começa, pelo menos, o primeiro jogo do ano bem, dá assistência ali muito boa e vinha trabalhando muito bem ali no meio campo, né, porque ele tem essa característica de sair, e num time todo mexido, né, um time que não é o time oficial, titular do Palmeiras, um time bem modificado. E aí o Alan, né, cara? O Alan é a parte criativa ali do Palmeiras, foi muito bem no lance, no passe, depois de acompanhar a jogada e a finalização. As poucas jogadas que tiveram ali no primeiro tempo saíram dele. E aí tem um ponto nesse gol aí, que é a roubada de bola do Veiga. O Veiga divide, a bola sobra pro Alan e aí inicia a jogada. Uma das maiores reclamações de todo mundo com o Veiga era a intensidade, a falta de intensidade. Seria muito legal a gente voltar a ver o Veiga competindo, pelo menos. Aí, aos poucos, pô, faz um gol aqui, dá uma assistência ali, ele vai, né, pegando ritmo de novo. Mas, importante demais ele retomar pelo menos essa questão aí essa questão da intensidade, cara. Isso daí é muito importante, porque o Veiga, ele, no meio campo ali, ele faz muita diferença quando ele tá bem, né? Então, pô, vamos ver se vai se concretizar o Mado, o John Arias. Se você tiver o Veiga ali bem também, fica muito bom, né? Então, a jogada também inicia ali com o Veiga. Ele cometeu alguns erros ali também, mas, enfim, vamos valorizar esse gol aí. E aí também tem a questão de não tomar gol, né, cara? Não tomar gol. O Palmeiras se defendeu muito bem hoje. O Santos não foi lá muito criativo também, né? O Santos também realmente não ofereceu tanto perigo, mais no final do jogo, mais naquele famoso bumba meu boi, mais no desespero e tal. E o Palmeiras foi muito bem. E a única bola assim, mais difícil, o Carlos Miguel defendeu e defendeu muito bem, lá no finalzinho do jogo. Então é importante demais a defesa se fortalecer, voltar a ser um dos pontos fortes do time, porque aí no jogo como esse, onde você tem uma chance, faz um gol, você consegue garantir aí os 6 pontos, especialmente nesse começo, que às vezes o resultado é muito... Às vezes não, o resultado é muito mais importante que o desempenho. Então, assim, esse fato de não tomar gol também é muito importante. É muito importante que a gente, pra gente dar moral pra isso, tá ligado? Dar moral pra isso mesmo, porque precisa, essa zaga precisa estar bem de qualquer jeito. Do mais, o time tava muito mexido hoje, né? O time tava muito mexido e... não tem muito, assim, falar de entrosamento, falar de criação, sabe? Porque realmente, às vezes o time a criação do time, às vezes depende muito da individualidade, né? Por essa falta de entrosamento, como foi o lance do gol ali, que o Alan e o Flaco já são um pouquinho mais entrosados, né? Mas a inteligência ali do Flaco também, pra criação. Então é muito complicado você julgar a parte coletiva, porque é um time que não joga junto, né? Não é um time ali construído, como era o time do ano passado, que ali sim dá pra gente cobrar individual, cobrar coletivo, que realmente decaiu muito. Arbitragem, cara, meu Deus, assustadora, velho. Nossa, cara, preocupante. Preocupante. Igor Vinícius, que inclusive lesiona o Andrés Pereira sai machucado, cai. Não vou. Quer dizer, eu vou corrigir minha frase, que não é que exatamente ele lesiona, ele faz a falta no Andrés e o Andrés cai em cima do ombro. Então é uma lesão. Vamos colocar, pra eu não ser aqui também jogar a culpa do cara, mas ele caiu de mau jeito. De qualquer forma, o Igor Vinícius já tinha dado um carrinho, inclusive bem perigoso, mais perigoso que essa falta, antes, tipo, sei lá, 5 minutos antes, o juiz não deu cartão, né, mandou seguir, quer dizer, deu a falta, mas não deu cartão, e aí depois deu essa falta e deu cartão pro Igor Vinícius, ou seja, era pra ter sido expulso. A primeira falta foi muito no começo do jogo, não tô nem aí, azar o dele, era pra ir na casinha, era pra pegar a casinha, e talvez tivesse sido expulso, não, eu corrigi, se tivesse sido expulso, não teria machucado o Andrés. Com o perdão aí, né? Mas ele teria sido expulso enquanto o lance ali do Andrés, que foi bem, assim, bem bobo olhando, né? Porque, assim, aquele lance normal, né? O jogador pula e tal, mas ele cai de mau jeito. E aí, falando, até pegando a informação ali do Fala Porco, que tava ali no gramado de repórter de campo da Casera, ele fala que o André estava com muita dor e tal, e voltou com tipóia no segundo tempo. Então, pode ser preocupante. Ano passado a gente teve 2 lesões, né? Dessa daí, que foi o Maurício e o Rafael Veiga. Então é complicado. Tomara que não seja nada grave, tomara que a tipóia tenha sido já para dar aquela travada, para não piorar, né? E aí amanhã a gente provavelmente vai saber os detalhes aí dos exames. A gente já tá com bastante ausência, tá começando a temporada já com bastante ausência, mais uma não seria nada bom. De qualquer forma, falando da vitória em si, é muito bom começar esse Paulista assim,
já emplacando duas vitórias, cara, porque o Paulistão esse ano, a gente já falou sobre o formato, né? Eu tô até procurando aqui a classificação dele, porque por enquanto tem, claro, alguns outros times ali em cima, na frente, né? Mas a gente tem ali o Palmeiras, né? O Palmeiras tá, deixa eu ver, é que eu nem compensa colocar muito aqui, porque ainda tem muitos times com o jogo, mas o Palmeiras assumiu a liderança com essa vitória, que o Palmeiras por enquanto é o único time com 2 vitórias, o Primavera é o segundo colocado, o Velo tá ganhando agora. E eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Vai ser complicado pro São Paulo, viu? O São Paulo tá na zona de rebaixamento, claro, é muito cedo, mas times que você considera que vai ser rebaixado, já estão pontuando. Então São Paulo que não acorda, não. Olha, possível resenha, hein? Mas por enquanto o Palmeiras é líder do Paulistão. Quando terminar a rodada a gente fala um pouquinho sobre a tabela. Mas é isso, cara, porque são poucas rodadas, né? Tiveram essas 2 aí, agora são mais 6, né? Então, mano, é muito rápido. E aí você vai também conseguindo ficar líder ali pra conseguir decidir em casa também lá no mata-mata, beleza? Então é isso. Deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. O Palmeiras vencendo o Santos, isso é legal demais. É paternidade, maior paternidade do futebol brasileiro. Tamo junto.